Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nessa próxima meia hora. Esta semana recebo o nosso vereador aqui da nossa cidade, Bruno Orlandi. Bruno, obrigado pela tua presença aqui pela primeira vez no nosso programa. Obrigado, Maxwell, pelo convite, por estar aqui hoje, a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, do Porto de Santos, e agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje em suas casas. Meu segundo convidado é o nosso deputado reeleito, Paulo Corrêa. Paulo, parabéns pela reeleição, eu acompanhei aí o árduo trabalho que você fez e aí você tem mais 4 anos aí de muito esforço em prol da nossa comunidade. Parabéns. Obrigado, Maxwell, primeiro pelo convite, sempre um prazer retornar a esse programa que traz informações privilegiadas e importantes para a nossa região. E obrigado ao eleitor, né? Você parabenizando aí pela reeleição. Eu tenho o privilégio de voltar aqui a Santa Cecília, que sempre abriu as portas para a gente estar propagando aquele trabalho de deputado que muitas vezes a gente não tem o espaço para dizer o tanto que a gente faz, né? Os projetos de leis, as emendas parlamentares, mas você abrindo esse espaço democraticamente. Muito obrigado ao eleitor que me deu mais 4 anos aí de um voto de confiança para a gente trabalhar pela nossa região. Eu já pontuei aqui em outros programas e principalmente em relação à questão eleitoral que nós temos no nosso país e eu vou começar pelo Paulo. E Paulo, se você me permitir, eu quero me utilizar dessa liberdade que eu tenho com você. Eu pontuei aqui em outros programas a falta de plataforma efetiva de governo de inúmeros candidatos em relação ao segmento portuário. Eu percebi que na tua campanha você foi um dos deputados que pontuou o segmento portuário. De uma maneira ou de outra, nós percebemos que o segmento portuário, principalmente para a classe política, e aí eu quero pontuar e reforçar isso, não é algo que se demonstra de suma importância. Você se comprometeu em fazer um trabalho em prol do segmento portuário. Nós podemos esperar que você vai ser a bandeira desse segmento nesses próximos 4 anos, Paulo? Não, com certeza, eu acho que eu já venho demonstrando isso nesse mandato que termina agora dia 15 de março. Venho demonstrando isso, inclusive já cumprimentar meu amigo, o vereador Bruno Orlandi, que também é um vereador que se posicionou na questão portuária, na questão da descentralização. Eu fiz uma frente parlamentar. Para quem não sabe o que é frente parlamentar, é como se fosse vamos capitanear uma audiência pública para a gente fazer em vários lugares do estado. Como aqui Santos é uma cidade portuária, não só Santos como São Sebastião, e Santos você acaba atingindo Guarujá e Cubatão. Então a gente vem tratando sobre essa questão da descentralização. É muito importante que ressaltar a audiência pública que tivemos ali capitaneada pelo vereador Bruno Orlandi na Câmara de Santos, onde eu estive presente, esteve presente também o deputado federal João Paulo Tavares Papa, e nós conversamos com os portuários, conversamos com os estivadores, conversamos com os empresários, e ali sabendo qual é a posição de cada um e como seria feito esse estudo. Acho que agora a gente tem ainda até o final deste ano para decidir neste governo atual do estado, para que a gente tire isso do papel. Isso já começou no Santos Export, que foi colocado uma sugestão, e ali dentro dessa sugestão o governador do estado sinalizou, o governador Márcio França, e também sinalizou o ministro. O ministro sinalizou, ou seja, ambas esferas têm o desejo, as cidades têm o desejo, que é Santos, Cubatão e Guarujá. E a sociedade vem falando isso há muito tempo. Eu, durante o período eleitoral, disse muito e falei em todas as entrevistas que eu tive para a gente prestar atenção na proposta dos presidenciáveis, na proposta dos nossos governadores, dos nossos candidatos ao governo do estado, qual era o posicionamento deles em relação à descentralização. Porque em época de campanha, a gente ouve muita gente falando disso, se comprometendo e acabou a eleição, parece que apagam as luzes, fecham a porta e saem do quarto. Nós falamos isso aqui no Porto de Negócios no começo do ano, né? Que as eleições viriam e seria a plataforma de governo de muitos candidatos. Verdade. Eu assumo esse compromisso, como venho assumindo ao longo do mandato e ao longo da campanha. Compromisso de estar, assim, cobrando o governo do estado, estar cobrando o governo federal ainda neste mandato. Porque se os estudos que estão sendo feitos, burocráticos, da questão dos funcionários, para onde vai, como fica, a gente acelerar e colocar uma equipe competente, eu acredito que até o final desse ano a gente consegue avançar na questão da descentralização do Porto.
Bruno, vamos interpretar o texto. O porto é nosso, mas as decisões são de Brasília? É isso, Maxwell. Olha só a dificuldade que a gente vive. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo, o deputado Paulo Corrêa. Não tive a oportunidade ainda de parabenizar ele em público pelo reconhecimento, mais uma vez, da população, que reconduziu ele com o maior número de votos ainda nessa eleição, para que pudesse nos representar na Assembleia Legislativa. Então, parabéns, deputado. Obrigado. É uma alegria, nós nos sentimos representados com a sua presença na Assembleia. Obrigado. Em relação ao Porto de Santos, é isso, Maxwell, olha que dificuldade que a gente vive. A gente tem o maior porto da América Latina à nossa frente, nós temos inúmeros navios, cargas que passam aqui todo dia, mas a gente não toma uma única decisão. Então, esse porto causa reflexo na vida de trabalhadores, na vida da população santista. Você percebe que, direto ou indiretamente, todo cidadão santista tem alguma relação com o porto, mas nenhuma das decisões passa pela população ou pelas autoridades locais, quiçá estaduais. Então, essa dificuldade é que motivou que a gente fizesse uma SEV, uma Comissão Especial de Vereadores, para discutir essa descentralização. Porque como é que a gente tem um porto, nosso vizinho, ao lado da nossa casa, mas a gente não consegue tomar uma decisão? Se a gente vive num prédio de condomínios, a gente tem um apartamento e a área comum é decidida por uma assembleia. Se a gente tem a rua da frente da nossa casa, nós temos um prefeito ou vereadores, secretários municipais que tomam uma decisão através do nosso voto. Quando a gente pensa no porto, a decisão é tomada por alguém que sequer conhece o porto, alguém que nunca veio até aqui. A gente dá exemplos simples. Uma pessoa que vem de Vicente de Carvalho, quando a maré está alta, ela não desce na catraia no mercado municipal, ela tem que descer no porto. Eu não sei se o Maxwell conhece de longe data, mas não sei se todos que estão nos acompanhando conhecem. Quando ele vem por ali, ele passa por cima do trilho do trem, totalmente arrebentado, sem nenhum tipo de acessibilidade. Se a gente falar de um cadeirante, ele não consegue acessar, passa por uma colmeia de abelhas, e digo isso porque estive lá pessoalmente. Os trens passando sem nenhuma sinalização, e a pessoa que está ali não tem familiaridade nenhuma com o porto. Tudo isso determinado por alguém de Brasília. E isso nós estamos falando de uma questão simples, e não do maior centro comercial, centro portuário do Brasil, que está da América Latina. Então, com esse tipo de dificuldade, não dá para a gente ter alguém lá em Brasília tomando as decisões. Essa decisão tem que estar aqui. Quem conhece o porto, quem pode avançar, inúmeros projetos que a gente tem hoje não estariam estagnados como estão. Paulo, você já é um político experiente, indo para o teu segundo mandato. A gente percebeu agora uma renovação, principalmente significativa, algo em torno de 47%. Haja vista que as renovações dos últimos anos não foram tão grandes, nós temos hoje uma grande renovação. Você acredita que esses deputados que foram eleitos agora estão preparados para olhar para o porto? E aí, quando a gente fala em regionalização, como é que a gente não burocratiza o processo? Porque também não adianta a gente descentralizar e burocratizar o processo, né, Paulo? Sim, sim. Eu vejo com bons olhos, né? Nós temos aí pessoas competentes que foram eleitas, nós temos que respeitar a questão, respeitar o resultado das urnas. Eu vejo que nós temos jovens, você tem aí reeleito Caio França, você tem o professor Kenny e o tenente Coimbra. São jovens que, com certeza, falando de Assembleia Legislativa, no começo, falar a dificuldade que eu tive. Eu patinei um pouco, até entender como funciona a Assembleia Legislativa, como funcionam o trâmite de eleição de comissões, como funcionam as frentes parlamentares, como funciona o regimento interno da casa, a hora que você pode falar, a hora que você não pode, o grande expediente, a ordem do dia. Então, você tem que primeiro entender isso, como funciona o colégio de líderes. Sim, né? Na verdade, era a pergunta que eu ia fazer. O líder da bancada é que normalmente posiciona o partido para você tomar uma decisão no plenário, né? Então, os 4 anos eu fui líder da Assembleia, aprendi como é que funciona. Mas eu demorei uns 6 meses para aprender isso. Então, se você levar em consideração que em março a gente toma posse desse novo mandato, que é dia 15 de março, você coloca aí março, abril, maio, junho, são 3 meses. Daqui a pouco entra o recesso, julho, mais 1 mês em recesso. Então, depois você tem agosto, setembro, outubro. Então, são 6 meses mais ou menos e daqui a pouco chega o final do ano. Então, praticamente, no primeiro 6 meses de mandato, o primeiro ano, você está aprendendo ainda. Mas eu já me coloquei à disposição dos colegas, eu acho que dá para a gente fazer essa união em torno dos assuntos da Baixada. Nesta frente parlamentar que eu faço parte, eu pretendo renová-la e chamar, sim, os representantes da Baixada para fazer parte desta
dessa frente parlamentar. E aí todas as reuniões que nós fizermos aqui envolveu os parlamentares. E aí eu vou chamar a atenção também do Júnior Bozella, que se elegeu federal, e da Rosana Vale, porque eles, na verdade, terão um papel importantíssimo para fazer essa interlocução da esfera federal, do governo federal, com a Baixada Santista e a Assembleia Legislativa. Então, Nós não perdemos representatividade, Paulo? Você não acredita que a população da Baixada Santista, da nossa região mesmo, ainda não entendeu esse processo eleitoral para que a gente pudesse potencializar mais deputados federais, para que pudessem ter cadeiras na federação para contribuir com o desenvolvimento da nossa região? Sim, mas como eu digo, a gente tem que respeitar o resultado das urnas. A população ainda não entendeu isso. E o que eu fico chateado com isso é que é o seguinte, você vai ver que nos próximos meses a população vai cobrar quem? Vai cobrar o Paulo Correia, que está aqui, vai cobrar o Tenente Coimbra, que está aqui, vai cobrar o professor Kenny, que está aqui, enfim. Teve gente de fora da cidade que teve quase 30 mil votos na cidade. Outros tiveram 20 mil votos e não conhecem a realidade do dia a dia. Então, eu espero que o eleitor colabore do mesmo jeito que colaborou, dando voto para essas pessoas de fora e cobrem via internet, nas redes sociais, né, que isso que motivou a votação dessas pessoas, que cobrem para que traga o resultado para a nossa região, traga as emendas parlamentares, os investimentos necessários e comece a se inteirar da questão do porto, que é o coração da região metropolitana. Sem o porto, uma potência que a gente tem para geração de empregos, ou seja, para movimentar a qualificação de mão de obra para novos postos de trabalho, sem isso, a nossa região não desenvolve. Nós temos que ter o centro das nossas atenções, o coração da nossa região, o Porto de Santos. E eu espero que esses eleitores cobrem, sim, com veemência mesmo, esses deputados que votaram, que deram o seu voto, para as pessoas de fora. Deixa eu pegar o modal aqui, né? Sair da Assembleia Legislativa e ir lá para a Câmara Municipal, voltar aqui para a Câmara Municipal de Santos. Bruno, a gente sempre pontuou que realmente falta um espaço para que a gente debata o porto em alto nível, né? Como é que a Câmara de Santos hoje vem se comportando? Qual é o teu sentimento? A gente vem nesse caminho de debater na Câmara Municipal de Santos o porto em alto nível, fomentando exatamente tudo que o deputado acabou de dizer, fomentando a economia, fomentando o emprego e não só debates relacionados a aumento de tributos, de impostos e aquela relação paternalista que a gente já conhece. Infelizmente acontece, mas eu acho que a Câmara de Santos está conseguindo dar uma guinada nesse sentido. Acho que prova disso é essa audiência pública recente que a gente teve sobre a descentralização do porto. Nós chamamos autoridades locais, chamamos o deputado estadual, o deputado Paulo Correia esteve presente, o deputado federal, João Paulo Tavares Papa, que foi prefeito da cidade, conhece esse tema como poucos e conseguimos discutir com todos eles a dificuldade que era um porto sem a descentralização, onde a gente não tinha acesso aos gestores, onde modificavam muitas vezes alguém que vinha do Pará ou de Brasília, uma composição de cargos que existiam no governo federal e chegavam aqui sem o menor conhecimento daquilo que tinham que exercer. Então essa é a grande dificuldade. Hoje a Câmara Municipal dá um passo muito grande, o vereador Zequinha Teixeira também tem se envolvido bastante, é um cara que conhece do porto, tem uma trajetória na vida dele pessoal, profissional nesse sentido, tem buscado essa aproximação, tem feito um excelente trabalho também, outros vereadores como o Lincoln também têm feito esse trabalho, Furtado, da mesma maneira, tem se envolvido, ele sempre o próprio presidente Adilson, a gente percebe que pauta muito Sim. assuntos inerentes ao segmento portuário. A verdade é que me parece que o Porto finalmente está ganhando um papel de destaque, não na área econômica como sempre teve, ou na área de Santos, mas na área política agora. Por que eu digo isso? A gente discutia lá fora, nos bastidores, a questão das bancadas. A gente tem, na verdade, uma bancada da agropecuária, uma bancada ruralista, a gente tem a bancada da bala, a gente tem a bancada religiosa, mas a gente não tem a bancada portuária. E hoje a gente sabe que mais da metade do PIB passa por aqui. Então, quer dizer, será que não está na hora da gente ter essa representatividade? Acho que o Paulo colocou muito bem, poderia ter 4 deputados federais, 6 deputados estaduais, e hoje esse discurso acaba não sendo efetivado, e é uma perda muito grande para a população santista, que poderia estar avançando nisso tudo. Então, eu vejo que agora a gente começa a discutir isso, seja na Câmara, na Assembleia ou na Câmara Federal, a gente consegue trazer esse cenário para a discussão política e essa descentralização, esse avanço, é o que pode consolidar todo esse trabalho. Aí a gente consegue, obviamente, sem a burocratização, porque se burocratizar a gente acaba não saindo do papel, a gente precisa de um processo desburocratizado para que a gente possa avançar, mas aí sim, com esse trabalho que começou na Câmara de Santos, que a Assembleia Legislativa levou à frente,
com a frente parlamentar do deputado Paulo Correia, com o trabalho realizado do deputado Papa também esse ano na Câmara Federal e com os novos deputados agregando valor a isso, com uma decisão do governo federal de descentralizar, a gente consegue avançar cada vez mais. Você tem percebido, o assunto aqui está realmente de alto nível. Enquanto o negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o vereador da nossa cidade, Bruno Orlandi, e o deputado estadual reeleito, Paulo Correia. Paulo, no último bloco a gente abordou inúmeros temas e fomos aí de um lado efetivamente para o outro. Debatemos aí política, debatemos economia e tudo aquilo que é necessário para a nossa região. Quando eu falo em ser necessário para a nossa região, eu não posso deixar de debater e trazer esse assunto à tona. A gente fala muito em relação à entrada da cidade de Santos. E eu sempre fomentei aqui que nós temos que tratar a nova entrada da cidade de Santos e a nova entrada do Porto de Santos. Uma vez que esses investimentos ainda são federais e nós precisamos do apoio do governo federal para fazer estes investimentos. E uma vez com um novo presidente, um novo Congresso, será que isso vai sair do papel, Paulo? Eu acho que é um dever e obrigação do governo federal cumprir a parte dele. Independentemente do novo presidente da República, eu vejo que nós temos aí até o dia 31 de dezembro, e é bastante tempo, se você analisar, para a gente construir, porque nesses últimos anos eu participei de algumas reuniões, participei inclusive da comissão de transportes que veio aqui visitar a Codesp e tratamos bastante sobre a questão da área da entrada de Santos, ou seja, o município fez a parte dele, o governo do estado cumpriu com a parte deles, agora falta o governo federal cumprir com a outra parte dele. São 300 e poucos milhões de reais que falta do governo federal investir aqui para que dê a continuidade, não é, da entrada de Santos e seguindo a perimetral, o porto, enfim. Então isso vai solucionar um problema nosso que vai repercutir para os próximos 30, 40 anos, né? A maior obra que a nossa cidade já teve, que a nossa região tem, e com certeza é o futuro, é o desenvolvimento da mobilidade, o desenvolvimento de desafogar a questão quando entra na época de safra, né, aqui para tudo. Então, a gente precisa muito da força e da intervenção dos deputados federais que foram eleitos agora e os que estão no mandato para a gente reunir forças para que isso saia do papel, pressionar o governo federal. Nós ainda temos um governo que vai até o dia 31 de dezembro, e o tempo é agora, é fazer, sair do papel, deixar tudo pronto para que então o próximo presidente possa executar apenas, porque você sabe como que é o processo, você empenha, você separa no orçamento, é muito importante que os deputados agora que estão terminando o seu mandato, os nossos 3 temos na região, fazer uma corrente, uma força na própria Comissão de Finanças para que deixe empenhado ou deixe separado ali o dinheiro para que isso seja executado no orçamento do ano que vem, né? Então, você precisa entender um pouco que você vota no ano anterior, os deputados que estão no mandato votarão agora o orçamento para que o próximo governo possa executar o orçamento aprovado. Então é importante, eu mesmo vou procurar os deputados agora para tratar disso, pedir um empenho deles nessa situação para que a obra seja finalizada. Bruno, a gente fala muito da relação porto-cidade, né? E cidade, efetivamente, porto. Na tua visão, como é que a gente consegue fomentar esta relação e fortalecer, principalmente em prol de tudo aquilo que foi pontuado até agora pelo nosso deputado? Você tem que trazer a participação das empresas portuárias e do setor portuário de uma maneira geral, os trabalhadores, as empresas, aqueles que representam de fato, com as autoridades locais e estaduais. Por que eu digo isso? Lógico, partindo da premissa que há descentralização. O Paulo foi muito feliz quando ele falou da entrada da cidade. A gente tinha uma obra com 3 financiadores, o município, o estado e o governo federal. O município adiantou o recurso, começou a obra. O estado se posicionou com muita luta dos nossos deputados, o deputado Paulo Correia, conseguiu o recurso. O governo federal, passaram-se anos e ainda não posicionou. Então, o que acontece aqui? Você tem uma clara discrepância do compromisso dos 3 entes.
Hoje, a obra já limpou galerias antigas, já construiu galerias novas, está desaguando a água que vem lá do morro até o rio, está sendo feita a nova entrada para que ela não tenha alagamento, criado um novo pontilhão e você não consegue ter o avanço necessário por conta do governo federal. Isso trava todo o sistema. Na relação porto-cidade, quando você tem uma decisão tomada aqui, você consegue sentar com o operador portuário e conversar com ele. Qual é a dificuldade? O que você está tendo de entrave? Qual é o tipo de avanço que você necessita para gerar novos empregos? O que a economia hoje está te trazendo de benefício ou de malefício para que a gente possa conjugar esforços e trazer uma maior quantidade de empregos para a nossa região? Como que a gente vai fomentar? A mão de obra precisa ser qualificada? Vamos sentar com o Sebrae, vamos sentar com aqueles que são formadores, seja o Senac, que é mais parte comercial, ou o Senai, voltado à indústria. Vamos sentar e verificar quais são as dificuldades. Agora, se você não tem esse diálogo, você não tem a aproximação ou você não tem a decisão, você não consegue fomentar nada disso. Por exemplo, a área de terminal de cruzeiros. Hoje ela fica no meio do macuco ali. Qual é a razão do terminal de cruzeiros estar naquela região? Será que não tinha que estar na ponta da praia? Será que não poderia estar na frente do Valongo, que é uma área histórica, que tem o Museu Pelé, que tem incentivo ao turismo? Mas não, está no local onde o turista desce com uma questão feia da cidade, ele não tem ali um atrativo para turista, você não tem essa estrutura. Talvez se tivesse sido pensado pelas autoridades locais, que na época não tinha essa possibilidade por ser uma decisão federal, a gente fosse tratado de uma outra maneira. Desordenado. Se você me permitir, Bruno, a gente percebe que hoje, principalmente os terminais de grãos, ficam na ponta da praia. E aí o trem tem que atravessar a cidade inteira para chegar ao terminal de grãos. Algum sábio, em algum passado não muito distante, teve essa brilhante ideia de colocar os terminais de grãos lá na ponta da praia. Quando a gente fala da relação porto-cidade, eu queria deixar aqui uma colocação para os nossos dois políticos que nós temos aqui da nossa região. A gente percebe ali que em frente à Bolsa do Café a gente tem aqueles armazéns completamente deteriorados. Paulo, será que não está na hora da gente explorar turisticamente aqueles armazéns, levar isto para a federação, alguém capitanear, fazer como se fosse o Porto Madeira na Argentina, né, em Buenos Aires, a gente conhece ali, e ali ser realmente uma área turística que possa fomentar o Concais e assim sucessivamente? Fugir da pauta, tá? Mas pela liberdade, vou deixar esse questionamento para os dois. Mas é o que eu digo, quando você tem, você fala Porto-cidade, quando você tem, e graças a Deus, pelo menos nos últimos anos, quem ficou mais tempo à frente da Codesp é o Alex, que está aí. Presidente Alex Oliveira. O presidente Alex, né, que ficou à frente, que ficou mais tempo, porque sempre quando você tem um projeto que você dá início, e é um projeto nesse nível que você fala para explorar a questão turística, e você vê que o diretor-presidente da Codesp vai embora, porque foi nomeado por um outro político, que o camarada é de outra região, e aí ele se interessa pelo projeto, ele vem, mas daqui a pouco ele é retirado e trocam os diretores e começa a história tudo de novo. Então, eu só acredito que um projeto desse realmente saia do papel quando houver a descentralização. Porque quando a gente fala em descentralização, a gente não fala em tomar as decisões aqui e acabou. A gente tem que mandar no porto, não é isso. Quando a gente fala em descentralização, a gente fala em trazer a questão da União, a questão federal, a questão do Estado, a questão das cidades, o entorno do porto, para que a gente discuta junto e aí sim, discutindo uma discussão em conjunto com essas prefeituras, o Estado e a União, a gente pode sim trazer um projeto que explore a questão turística, explore o que está jogado, que está aí, né, sucateado, tem muita coisa que está sucateado. A gente pode conversar e unir também a questão da segurança, porque você tem a guarda portuária, né? Você tem a guarda municipal, você tem a polícia civil, você tem a polícia federal, e a gente precisa ter uma comunicação metropolitana, que é isso que falta. Eu acho que isso é uma academia, né? Uma academia local. A gente precisa não tem, disso. Paulo, desculpa explorar isso, mas assim, a gente não tem muito entes também, assim, a gente fala da AGEM, aí a gente está falando de capacitação, a gente tem o Senep, aí a gente tem uma série de associações. Não está na hora da gente fortalecer essa interlocução? Eu acho que a gente não vem passando por esse momento de transformação dentro do nosso país, que nós precisamos fortalecer, ou seja, centralizar a interlocução e descentralizar o poder? Não é esse o caminho? Nós somos a primeira região metropolitana, né, do estado de São Paulo, aqui é a Baixada Santista. Nós ainda somos, vamos dizer, nós estamos saindo da infância e indo para a adolescência. Então a gente está em formação, não está maduro ainda. A gente precisa ter essa conscientização. Isso vem muito dos nossos prefeitos, do espírito de união, né, que deve ter. Eu acho que
a gente, como parlamentar, a gente tem que se colocar à disposição sempre nos temas regionais, a gente se preocupar, debatê-los em conjunto, ou seja, não adianta você construir dar um exemplo, uma ciclovia onde ela começa num canal de Santos e termina na divisa, e da divisa para lá ela não continua. Por quê? Porque não foi discutido isso entre as duas cidades. Entre as duas cidades. E teve um tempo que estivemos assim. Hoje não, hoje graças a Deus já tem uma união e tal, mas a gente precisa amadurecer muito mais os assuntos metropolitanos. Então, eu acho que não é por maldade, é falta de amadurecimento, de pensar no coletivo, tanto na mobilidade como na segurança, geração de empregos, o turismo, tudo tem que ser discutido em nível metropolitano. Eu acho que esse é o novo modelo. E Bruno, se você me permitir, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, eu já queria te convidar para retornar aqui no nosso programa, para a gente explorar mais o nosso município. E como você comentou dos bastidores, tem um tema que eu gostaria de ter também a tua visão. Não falta a questão de confiabilidade do empresariado, principalmente no segmento portuário, em virtude da instabilidade jurídica para fortalecer a relação porto-cidade? Falta muito. Infelizmente, a gente tem um problema jurídico no Brasil seríssimo. Hoje, até para investimento, não vou nem falar da relação porto-cidade, vou da relação de investimento. Hoje, processos na justiça demoram 20, 30 anos para serem esclarecidos ou para ter uma decisão firmada com o trânsito em julgado. Então, esse tipo de dificuldade faz com que o investidor não coloque recurso, a gente sabe disso. Ele prefere ter o recurso em outros lugares que tenham um retorno mais rápido do que numa empresa que em algum problema jurídico pode inviabilizar durante 20, 30 anos. Então, esse tipo de circunstância tem que melhorar sim, mas eu acho que com a aproximação, com essa tomada de decisões, como o Paulo colocou aqui, mais próximas, onde a gente possa ter de fato essa relação, o investidor se sentirá mais seguro, a relação de confiança aumentará e isso faz com que a gente possa, de fato, avançar o nosso porto. A gente consegue ter ações a curto prazo que melhorem a condição dos empresários, dos trabalhadores e principalmente da população santista, que na minha visão é quem mais sofre com tudo isso. Indiscutivelmente. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Queria agradecer muito ao nosso deputado estadual reeleito, Paulo Corrêa, e já deixar aqui pontuado. Paulo, vou trabalhar próximo a você, reivindicando tudo aquilo que é necessário para o nosso segmento portuário. Sei que eu tenho esse espaço com você, claro. Espero honestamente que nesses próximos 4 anos você faça a diferença, principalmente para a nossa sociedade portuária. Muito obrigado, Maxwell, aos nossos telespectadores, ao Bruno. É um prazer e sempre que chamar é uma convocação, não é convite. Conte comigo. Sem sombra de dúvida. Vereador, obrigado pela presença aqui pela primeira vez. Eu também quero trabalhar aí lado a lado com você, apoiando principalmente os teus projetos vinculados ao nosso segmento portuário. Obrigado, parabéns Maxwell, pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Paulo, pelas palavras aqui e a todos que nos acompanham o trabalho da Câmara Municipal e aqui hoje no seu programa. Vou agradecer também ao Ari, que é um cara de bastidor, mas sempre nos apoiando aqui, sempre auxiliando. É uma grande honra poder contar com o seu apoio e com a sua fiscalização efetiva aí no nosso trabalho. Isso é para contribuir ao desenvolvimento do maior e melhor equipamento que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, quem sabe o que planta não teme a colheita. Um forte abraço e até semana que vem.